Vamos lá, shalom todo mundo. Vamos orar aqui, né, para a gente iniciar. Pai, eu quero agradecer pela vida dos teus filhos que têm estado com a disponibilidade de estar com a gente todas as quartas. Que o Senhor possa fazê-los crescer, romper e abundar em toda boa obra. Que o Senhor libere sobre a vida dos teus filhos a graça, a unção, o poder, para que eles possam ser nutridos pela tua palavra e capacitados e ativados em ti para poder avançar com potencial. Que o Senhor, meu Deus, potencialize os teus filhos abundantemente a serem aquilo que eles têm que ser no Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todas as contaminações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando o Senhor começou a falar sobre esse modelo orgânico, a gente já vem trabalhando há uns 8 anos. É, a primeira conexão que o Senhor me deu foi quando eu perguntei sobre o avivamento. E eu falava, Senhor, porque assim, a minha chamada, vou colocar assim, há 20 e tantos anos atrás, foi como alguém do avivamento. E o Senhor falava isso, você vai trabalhar no avivamento. Então, o que eu tinha de avivamento? Avivamento é aquele mover que a gente vê, né? Aquela unção. Então, a gente já logo pensa em Benihim, a gente já logo pensa nesse tipo de situação, né? Esse tipo de pessoas que trabalham aí com esse movimento e a imposição de mão e aquela coisa toda. E aí a gente trabalha nesse sentido. Então eu pensava avivamento como isso. Então, avivamento é isso. Você trabalhar nesse tipo ou nessa linha. E aí me envolvi e de repente eu comecei a como dizem, estudar teologia. Então eu era de uma igreja que tinha um cunho pentecostal. E aí eu comecei a estudar teologia em uma igreja congregacional, ou seja, o que nós chamamos de tradicional. E aí, então, eu parti para um outro lado, né? Falei, não, então, agora eu não creio mais nisso, isso é pastor que empurra, isso não é de Deus, aquela coisa toda. Até que o Senhor me chamou de novo. Eu senti essa chamada do Senhor, o Senhor falou literalmente comigo. E aí ele acendeu de novo essa questão do avivamento. E aí eu comecei como diz, como naquela linguagem de Jacó, lutar com Deus. Senhor, se esse avivamento é o que o Senhor quer, me explica por que os avivamentos foram abortados. Que para mim, os avivamentos que tiveram pós igreja primitiva sofreram um aborto muito grande. E aí eu cito alguns, por exemplo, o avivamento de País de Gales, o avivamento da Rua Azusa, teve um outro avivamento dos moravianos. Os moravianos foram os que mais perduraram. O avivamento dos morávios acho que durou 100 anos. Mas todos os outros avivamentos, eles duraram 2 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos no máximo. E eles foram abortados. Quando nós começamos a levar para o nosso tempo, nós vamos ver também grandes moveres de avivamentos que foram abortados. Então a gente vai pegar esses moveres da adoração e a gente vê que, vou colocar aí 2007, 2008, né, aquele mover da adoração, a gente já não vê mais hoje. Foi 2 anos, 3 anos, 4 anos e parou. Ou seja, a gente já não vê mais isso. E a minha pergunta para Deus foi, Deus, por que essas coisas pararam, foram abortadas? E aí o Senhor começou a falar sobre o odre. E aí ele falava, olha, o vinho é bom, ou seja, a unção que vem é uma unção boa, vem de mim, mas o problema é o odre. O odre está contaminado. Então, quando essa unção cai no odre, o odre estraga o vinho. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei, então, a trazer para mim, né, aquilo que seria o odre corrompido, ou o que era o odre corrompido, como mudar esse odre. E aí vem todos esses ensinos que hoje eu coloco, como batalha espiritual, é, o orgânico mesmo, os discipulados, toda essa forma que eu entendi do tempo, principalmente do tempo, porque eu entendi que tudo isso é odre, ou seja, a estrutura que eu coloco o vinho.
A estrutura que eu organizo, colocando agora vocês pastores ou líderes, né, colocando dentro desse entendimento, tudo aquilo que Deus te dá, você vai ter que colocar ele dentro de uma estrutura. Por que é estrutura? Estrutura é a forma que nós andamos em unidade. Não existe andar em unidade sem uma estrutura. Não tem como. Porque quando nós falamos que estamos mais de dois, nós vamos precisar de uma estrutura de organização. Porque se nós não tivermos uma estrutura de organização com mais de dois, nós viramos o que chamamos de anarquia. O que é anarquia? Sem lei, sem parâmetros. Uma pessoa anda sem parâmetros. E quando nós não temos parâmetros para andar vira bagunça. A gente vai ver, por exemplo, esses movimentos, eu não sei, na Bolívia, né, mas no Brasil, nós temos essa fala, né? Nossa, isso daqui virou uma anarquia, isso daqui virou uma bagunça. Por quê? Porque está todo mundo fazendo o que quer, está todo mundo andando do jeito que quer, todo mundo fazendo ou atuando do jeito que quer. Então, entrou em comunhão, preciso de uma estrutura. E aí foi o que o Senhor começou a falar. É nessa estrutura que vem a contaminação. E aí eu tenho falado desses 4 contaminadores. No princípio, eu comecei a fazer desse movimento orgânico uma estrutura contaminada. Porque eu queria, olha, irmão, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Ou seja, eu fechei, como que eu posso dizer? Eu queria criar uma metodologia. Então o Senhor começou a falar comigo, uau, então isso daqui agora é a metodologia que vai ganhar o mundo, né? Agora eu vou ser o pink cérebro, né? Então todo dia eu ficava tentando achar a forma de como ganhar o mundo, né? Com a minha metodologia agora, que vai ser a metodologia revolucionária. E aí o Senhor me deu um chega para lá, falou, cara, não faz o que você está fazendo, você está lutando contra uma coisa, tentando criar do mesmo jeito essa coisa. E aí onde então o Senhor começou a dizer, orgânico, não importa o modelo que você vai fazer. Não importa se você vai trabalhar com A, B, C, D, se você faz assim, assim, assim. O que você precisa entender é que esses 4 fundamentos diabólicos não pode conter dentro da tua igreja. Esses 4 venenos, esses 4 agrotóxicos, não pode. Então, se você quer trabalhar com a linha, por exemplo, de campanha, ou outro com a linha de célula, o outro com a linha de molécula, o outro com os ectoplasma, o outro com não sei das quantas, não importa o que você quer fazer, você trabalhe do jeito que você quiser, desde que essas 4 essências diabólicas não sejam os 4 pilares do teu ministério. Como você vai executar depois o teu chamado, não tem problema. E aí, onde o Senhor falou, é orgânico. Cada árvore, ela nasce de um jeito, ela cria uma forma. Mesmo que eu pegar 3 ou 4, 5 sementes da mesma árvore, aquela árvore não vai ser idêntica. Ela vai simplesmente criar uma forma para ela. Ela vai ter uma forma de crescer, uma forma de um modelo, né? E aí o Senhor começou a falar, é isso que você precisa fazer, descontamina o odre. E aí quando o vinho vir, vai preservar por muito tempo. E aí quando eu comecei a falar, Senhor, mas tá, qual é o primeiro passo para descontaminar o odre? Aí o Senhor foi trabalhando durante 7 anos. Foi muito interessante, foi 7 anos seguidos. Primeiro ano, o Senhor falou, olha, volta para a doutrina dos apóstolos. Perdão, volta para a cobertura apostólica. Aí o Senhor começou a me ensinar como a igreja ela tem que ser apostólica. Texto base, Atos 2:42. A igreja tem que ser apostólica. Eles andavam. Por quê? Porque o apóstolo, ele tem essa chave, mas não só... Eita, tem um monte de gente querendo entrar. Não só essa chave de mover. O apóstolo, ele tem a chave da paternidade. E aí veio um princípio que eu preciso entender, querido. Uma igreja que não tem o espírito da paternidade é uma igreja formada em um monte de irmãos órfãos. Ninguém vai ter identidade nenhuma.
E é isso que acontece, nós temos líderes e não pais. Nós temos um monte de líderes que cumprem a sua função. Então, o pastor, ele passa a ser um profissional do púlpito e não um pai. E profissional do púlpito, ele vai lá, ele fala com o irmão, ou seja, é como um irmão mais velho que tem que cuidar dos outros irmãos. E isso nunca vai gerar dentro da igreja o princípio do espírito de filho, uma igreja que não tem o espírito de paternidade, ela nunca vai entrar na sua identidade. Eu creio que é isso que eu falei. Por quê? Porque o pai é o único que quebra o espírito da orfandade. Irmãos, eu tenho lutado contra isso no sentido tanto quanto na minha vida, quanto na vida dos irmãos. O que mais nós precisamos entender não é só, preste atenção, não é só falar do espírito da paternidade. Nós temos que entender que o espírito da paternidade é quem confronta o espírito da orfandade. E é o espírito da orfandade que me tira o desenho. Todo órfão não sabe o que fazer. Todo órfão, ele é perdido. Todo órfão, ele é confuso. Todo órfão, ele é inseguro. Todo órfão é medroso. Todo órfão é orgulhoso. Todo órfão, ele é rebelde, né? E aí acaba sendo, às vezes, até feiticeiro, porque a rebelião é igual à feitiçaria. Então, você vai ver um órfão, ele nunca vai conseguir se submeter e automaticamente ele nunca vai conseguir receber de alguém nada. Por quê? Porque para ele, eu cresci sozinho, eu fiz a minha vida sozinho e é sozinho que eu vou mandar. E aí a gente cria até a independência de Deus. Então, o espírito da paternidade dentro de uma igreja, ela faz com que seja confrontado o espírito da orfandade, fazendo com que a igreja tenha uma direção. E quem é esse? O apóstolo. Então, o apóstolo, ele é a base, ou é a chave central que desata o destino profético das pessoas. Então, eu vim de uma igreja pastoral. Não que você necessariamente precisa ter um apóstolo dentro da tua igreja, mas você precisa estar andando no fluir apostólico. Nós vemos várias vezes, né, palavras sendo ministradas nesse sentido. Nós precisamos fluir no modelo apostólico ou na unção apostólica. Eu preciso estar conectado a alguém que esteja fluindo na dimensão apostólica ou com o governo apostólico. Porque isso vai desatar em mim e no ministério algo. Segundo ano, o Senhor falou bem claro para mim, volte para a doutrina dos apóstolos. Ou seja, volte, para a cobertura, 2, para a doutrina. Que seria, volte para Jerusalém. Porque a igreja foi para Roma. E na igreja ir para Roma, se contaminou todinha. Então, volta agora para Jerusalém. Você vai ter que entender os princípios e a mente de Jerusalém. E aí tem um texto de Zacarias que a gente usa muito, né? Zacarias 9:13, que diz que o Senhor levantaria os filhos de Judá contra os filhos da Grécia. Perdão, os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. O que seria isso? A mentalidade. E eu explico várias vezes isso, né? As informações que vêm do alto são informações que eles vão rodar dentro de um sistema operacional. Eu nunca vou entender o reino de Deus se a minha mente for grega, romana. Nunca, não adianta, não tem como entender. Por isso muitas pessoas leem e pensam do mesmo jeito, porque fomos formatados. E aí eu sou formado em teologia. Imagina, eu vou ler a Bíblia segundo um conceito teológico. Então eu começo a ler a Bíblia. E eu começo a ler a Bíblia, outrora, eu li a Bíblia e já automaticamente a minha mente só pegava aquilo que eu entendia ser da minha linhagem. Aquilo que não era da minha linhagem, aquilo que eu pensava diferente, parece que a minha mente descartava, passava, pulava. Então eu mantinha só aquele foco. É como um cabresto, né? Aquele negócio que coloca no cavalo, que ele fica só assim, olhando para frente. E aí, quando o Senhor começou a falar comigo, olha para a Escritura sem nenhum preconceito, ou sem nenhum conceito. Leia o que está ali. Entenda o que está ali.
Não fica colocando o conceito, seja amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, o conceito da dicotomia, tricotomia, ou qualquer... Não, leia o que está ali. E eu comecei a ler. E aí foi destravando muitas coisas, porque eu não ouço mais a voz de Deus porque eu tenho um conceito. Eu tenho um conceito teológico. Então hoje eu tenho várias ideias, mas quando eu olho ali e vejo uma revelação, eu estou apto para falar assim, essa ideia eu estou descartando porque agora eu entendi diferente. Peraí, tem um entendimento aqui, tem uma revelação. Por isso eu vou andar de glória em glória, de fé em fé, ou seja, é algo constante e progressivo. Às vezes eu estou entendendo algo aqui que amanhã eu vou estar entendendo mais profundo, mas se eu ficar fechado aqui, acabou. Eu não vou entender coisas mais profundas. Por quê? Porque eu já aprendi assim e pronto, acabou. Quantas vezes nós nos deparamos com isso? Não, aprendi assim. Não, tá errado, aprendi assim. Tudo bem. Mas, irmãos, aprendi assim, essa é a revelação de 100 anos atrás. Eu aprendi assim, essa revelação é de 500 anos atrás. Né? A gente vê que hoje a base da nossa fé, ela vem de Lutero hoje, né? Ela vem de Lutero. Lutero que reformou. Mas se você parar para pensar um pouco, Lutero só reformou a graça. A única questão que Lutero reformou foi a salvação pela fé. O restante ele não reformou. Então, nós não começamos e terminamos em Lutero. Nós começamos em Lutero. Ele começou a reforma, que é a salvação pela graça. E depois, agora, querido, nós vamos fazendo o restante da limpeza. E a igreja parou. Se você parar para pensar nesse modelo de igreja que muitas vezes seguimos, ou igreja no sentido não prédio, igreja no sentido estrutura, a base disso tudo chama salvação. Salvação, salvação, salvação. É como eu tenho falado, listo, João 17. Se você olhar ali, ele diz assim, e a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus. Eu estou dando a base. Se você pegar em João 17, ele diz assim, e a vida eterna é essa, que conheça a ti como único Deus e que conheça a mim como Cristo que foi enviado por ti. Beleza. Então, salvação, querido, não tem nada a ver com ir para o céu. Não tem nada a ver. Perdão, vida eterna, salvação. Não tem nada a ver com ir com o céu. A gente liga o quê? A salvação ou vida eterna é ir para o céu. Não, querido. Ir para o céu é consequência da salvação. A salvação é conhecer Jesus. Eu cito um exemplo, como eu estava citando aqui ontem, né? A minha esposa ir morar na minha casa é consequência de eu conhecer ela e ela me conhecer. Ela não foi morar na minha casa sem me conhecer. Então a gente quer ir para o céu. Mas aí eu pergunto, você conhece Jesus? Não. Então, querido, você não tem vida eterna. Você não vai morar na casa dele. Você não vai receber as moradas. Você não tem. E aí que nós precisamos entender que a vida eterna é o prosseguir conhecer Jesus. Então são dogmas que nós vamos criando e nós vamos trabalhando em cima disso. Nós vamos andando e não entramos num conhecimento pleno da palavra. Voltando aqui então, o Senhor foi falando a cada ano, trilhando uma das questões, trilhando a cada ano um fundamento, foi desconfigurando um fundamento e trazendo um outro fundamento. Na minha teologia, ou seja, na minha base, eu não acreditava em libertação. Imagina, hoje, a pessoa que mais fala de quebra de maldição, eu não cria em quebra de maldição. Há 10 anos atrás, querido, eu dava risada disso. Por quê? Porque eu tinha a minha concepção, uma vez salvo, eu já estou em Cristo e agora eu já sou liberto. Porque se o Filho me libertou, nova criatura eu sou. Então não tem mais esse negócio. Mas aí eu comecei a ver que na prática é diferente, ou seja, teoria bonita. E aí eu pastoreando um rebanho de pessoas verdadeiramente cristãos, mas que vivia cheio de amarras, vivia cheio de grilhões e presos em cadeias. Aí eu falei, uai, peraí, tá errado esse negócio aí?
Então, a teoria é uma coisa, a hora que você vai para a prática é outra coisa, meu irmão. E aí onde foi quebrando as cadeias. E aqui eu volto de novo. Querido, que modelo é o modelo orgânico? Não tem modelo. O modelo orgânico ele não tem uma estrutura de modelo. O modelo orgânico tem uma essência de vida. Tire 4 pragas de dentro da estrutura e você consegue manter essa estrutura saudável. Tire 4 pragas que contamina, você consegue manter saudável. Eu estava conversando ontem com os irmãos aqui, estou em Goiânia, e falava a respeito disso. Preste atenção, quando o Senhor quer quando o Senhor nos perdoa, a misericórdia dele. Se você olhar para toda a Escritura, ele vai dizer assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse era o cântico de Davi trazendo a arca. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles foram cantando horas e horas: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o lema, esse é o cerne de toda a nossa fé. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós não nos apropriarmos da misericórdia do Senhor, nós vamos apanhar sem precisar apanhar. Beleza? O que acontece? Olhamos para a Bíblia. Vou colocar Acabe. Acabe, o cara mais perverso que tinha dos reis de Israel. Acabe, eu creio que foi um dos piores. Mas chegou um determinado ponto da história de Acabe que Deus disse assim, que Acabe se arrependeu e Deus falou assim: eu não vou destruir Acabe, veja como ele está se arrependendo. Eu não vou destruir ele. Aí a gente fica pensando, se fosse nós, a gente nos vingaria do tempo de maldade. Não, ele vai ter que apanhar, porque ele foi mal, ele vai ter que apanhar, ele vai ter que sofrer agora, ele vai ter que ser destruído. Por quê? Porque na nossa mentalidade, nós não estamos para cumprir o propósito. Nós estamos para quê? Para descontar a raiva, meu irmão. Você me desobedeceu, você vai apanhar agora. Mas na mente de Deus, não. Não é para que as pessoas cheguem ao arrependimento. Se as pessoas chegou ao arrependimento, para que eu vou destruir? Às vezes nós estamos na mesma unção de Jonas. Quando Deus manda ele para Nínive, ele queria ver a morte de todo mundo, porque os ninivitas são os assírios, queridos. Os assírios são terríveis, são povo terríveis. No sentido da antiga aliança, era povo que matava só para ver o tombo. É uma expressão que a gente usa no Mato Grosso, né? Eles matavam só para ver o sangue escorrer. Povo terrível. E Jonas falava: não, Senhor, eu não quero que ele se arrependa, porque eu sei que se ele se arrepender, o Senhor vai perdoar, e eu quero ver a morte desse povo, eu quero que eles morram mesmo. E aí a gente começa a olhar para dentro disso daqui, a gente vai ver que, peraí, será que essa é a intenção de Deus? E aí quando brota aquela árvore, né, aquele raminho que dava sombra para ele, de repente aquele raminho cai, morre por um vermezinho, e ele fica chateado, Deus falou assim: mas espera aí, você ficou chateado por esse raminho que nasceu de dia e morreu de tarde, e eu não vou ter misericórdia de 120 ou 200 mil pessoas que não sabem discernir entre a direita e a esquerda? Eles se arrependeram. E o propósito é arrependimento. Agora eu vou colocar aqui para os irmãos. Qual é o propósito da igreja? Se você parar para o propósito da igreja, Mateus 28 diz: discípulos que saibam obedecer Jesus e que manifeste poder. Esse é o propósito da igreja. O que é o propósito da igreja para nós, querido? Pessoas que saibam obedecer os mandamentos de Jesus e obedeçam ele e manifeste poder. E que vivam porque o poder só é manifesto na unidade. João 17 é isso. Pai, eu oro para que eles sejam uns comigo, uns como eu sou um contigo. Ou seja, eu oro, Senhor, para que eles andem em unidade. Então, o propósito da igreja é unidade. No fim, eu vou colocar aqui todos vocês que trabalham aqui, que estão aqui, perdão, nesse grupo aqui, hoje, com certeza trabalham com libertação. Entendem de libertação, de expulsar demônio, essas coisas tudo.
Qual é o propósito original de um demônio? Ah, é matar, roubar e destruir. Tudo bem, querido. Mas se você pegar o cerne do demônio, o fim dele é separar pessoas. Demônio que entra dentro das casas para separar a família. Demônio que entra na vida das pessoas para separar ela de Deus. Demônios que entram para separar das finanças, ou seja, a separação. E aí entra inferno. O que é inferno? Separação de Deus. O inferno, lógico, vai ter fogo, vai ter. Amém. Mas a base central do inferno é um lugar onde as pessoas estão vitaliciamente separadas de Deus. Então, toda obra demoníaca é entrar dentro de uma igreja para separar as pessoas. E a gente deixa. Por que a gente deixa? Porque a gente pensa que o propósito da igreja é manter a estrutura. Não, tem que manter aqui o negócio funcionando. Que fique eu sozinho aqui, querido. Quem nunca ouviu isso, né? Que fique eu sozinho aqui. Mas o negócio tem que funcionar. Funcionar o quê, querido? O que vai funcionar com você sozinho? Não existe isso. Ou seja, você está trabalhando por uma estrutura para não funcionar. Funcionar o quê? O culto. Todo dia vai ter culto aqui, mas tá. Mas qual que é a base da igreja? Relacionamento. Então esses 4 seres, eles quebram o relacionamento com Deus e com eles, com a igreja, entre si. Separação. Falamos já duas quartas, né? Falamos sobre o comando de Leviatã. Ou seja, o orgulho, a motivação egoísta, pessoal, ferida de um coração que procura o seu próprio crescimento. Uma pessoa que está com motivação errada porque ele tem um coração ferido. O coração dele está totalmente ferido, está buscando buscando completar um vazio que está dentro dele. E aí então ele arregimenta escravos e não filhos. Lembra? Um pai. Qual que é a imagem de um pai? A imagem de um pai é aquele que vai lançar os filhos. Qual que é a imagem de um senhor de escravos? É aquele que vai fazer o escravo produzir. Não importa se ele está bem ou mal. Não importa se ele está vivo ou morto. O negócio é que ele produza. E aí a gente vai ver um monte de crente decepcionados, desviados. Por quê? Porque depois que eles pararam de produzir, eles se tornaram, então, rebeldes. Porque eles não estão produzindo. Então agora você vai ser perseguido, morto, porque agora você vai, então, querer tirar os meus escravos. Isso é pirâmide, isso é faraó. Nós muitas vezes estamos criando essa pirâmide faraônica com o nome de reino de Deus. Que o fim de tudo isso é as pessoas fazerem com que eu, líder, seja grande. Eu, líder, apareça. O fim de tudo isso é fazer com que o nome da igreja seja visível. O fim de tudo isso é fazer com que o nome da igreja seja manifesto, seja amplo. Nós temos que crescer, por quê? Porque nós temos que ter visibilidade, nós temos que ter influência. Isso eu já escutei muito, nós temos que ter influência. E para ter influência, nós temos que ter números. Nós temos que ter coisas grandes, prédios grandes, suntuosidade. Não estou dizendo contra, que pelo amor de Deus, podemos ter coisas grandes, desde que a nossa motivação não seja influência, mas sim reino. Eu posso ter algo gigantesco, mas o meu coração pode estar em Cristo, conduzindo essas pessoas para Cristo. Simples. Agora, quando eu quero construir impérios, por quê? Porque agora eu vou ter. Eu vou dizer uma coisa, abrindo um parênteses aqui. Eu lembro que anos atrás, nós começamos uma reuniões. Comodoro tinha o melhor carnaval e maior carnaval da região. Então ali tinha Vilhena, Campo de Julho, Sapezal. Vinha gente de 300 quilômetros, 400 quilômetros para o carnaval de Comodoro. Isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Era algo
tinha blocos de carnaval, e Comodoro tem 14 mil habitantes, só para você ter uma ideia. Tinha cidades que tinham 20, 30, 50, 80, 100 mil habitantes, vinha para Comodoro, porque Comodoro era o lugar melhor para esse tipo de coisa. Tudo bem. Eu lembro que quando eu comecei a entrar na guerra espiritual, e eu entendi que tínhamos governo para parar tudo isso, mas aí um outro ponto que eu entendi é, eu não faço isso sozinho. Querido, um pastor não luta sozinho por tomada de cidade. Se fizer isso, pode ter certeza que vai apanhar. Entendeu? A tomada de cidade, ele vem com a junta de pastores de uma cidade. Pode ser 3, 4, mas se ele tentar fazer sozinho, vai dar problema. Beleza. E eu entendi isso e eu falei, você quer saber do negócio? Vamos fazer na comunhão aqui. Vamos gerar comunhão. As igrejas tudo separadas, Comodoro 14 mil habitantes, tinha, eu creio que 16, 17 igrejas na época. E aí eu comecei a chamar a galera para um café da manhã. Todo sábado, café da manhã. E juntava pastor. Vamos tomar um café? A gente juntava, papeava e orava pela cidade. A gente ficou fazendo, era acho que outubro, mais ou menos. E começamos, todo mês. Aí a gente já estava com acho que 15 pastores juntos. Era acho que 2 ou 3 pastores que não estavam juntos mais nas reuniões. Aí cada sábado era numa igreja. Aí a gente estava tendo vigília. Aí a vigília agora vai ser no sábado na igreja fulano de tal. Aí as igrejas tudo ia. Estava sendo algo assim tremendo. A gente passou uns 6 meses assim, uns 5 meses eu creio. Quando chegou no carnaval, no dia do carnaval, eu peguei uns pastores, como eles não entendiam ainda muito de guerra, mas a gente já estava praticamente 5 meses orando pela cidade, ungi todinho a rua com os pastores, nós ungimos tudinho, ungimos, teve aquele carnaval. Depois desse, nunca mais teve carnaval em Comodoro, nunca mais. Tentaram reativar de novo, mas foi um fiasco, acabou o carnaval em Comodoro. E aí a gente estava top, meu irmão, a gente estava top. Aí um dia, uma grande ideia, a gente era orgânico. O que era orgânico? A gente só estava ali para orar e ter comunhão entre os pastores. Mas aí um dia levanta um pastor e diz assim: nós precisamos ter uma voz de representatividade na cidade. Vamos fazer um conselho de pastor. O rodeio também. Obrigado, pastora. Aqui é a pastora Luana, lá de Comodoro. O rodeio também, que é a festa agropecuária, que era fortíssima, acabou. Acabou. Esse tempo atrás, eu tava bravo lá com os negócios. Esse rodeio acabou. Eu lembro, a gente juntou uns pastores e começou a orar. Eu tava bravo que tinha um cara que a gente alugou um prédio, né? E ele disse que ele tinha contratado um prédio e depois o cara alugou para nós. Falou, não, eu tenho um contrato, a gente vai... Imagina, já como igreja, ele queria que eu cedesse naquele dia para ele fazer uma festa na igreja. Acho que era fim de ano, e ele queria que eu fizesse, que tipo assim, eu saísse da igreja e em 2 dias seria a festa, depois nós voltaria para a igreja. Falei, cara, você tá louco, né? Imagina. O que vão pensar? O ministério do apóstolo Edo promovendo uma festão, né? Você tá doido. Nunca, né? Que vai ter. Falei, tudo bem, agora em nome de Jesus, vai acabar todas as festas em Comodoro. E aí eu comecei, foi um mês decretando isso. Aí acabou, um monte de festa foi acabando. Porque, não, agora vocês brincaram demais. Mas uma das coisas que a gente vai entendendo que quando colocou na caixinha, ou seja, colocou na caixinha, agora a gente vai ter a voz de representatividade, acabou. Acabou de tal forma, querido, que nunca mais os pastores praticamente se reuniram. Eu estou voltando agora a fazer isso com eles. A gente tinha um conselho, mas aí eu participei de uma reunião com o conselho e chamei ele de novo para o orgânico. Falei, irmão, vamos tomar café de novo junto? E agora a gente já está com 5, 6 pastores juntos de novo, orando pela cidade, orando pelo estado, orando pelas igrejas. Olha que interessante. Em Comodoro foi o último lugar a ter a manifestação do Covid, porque os pastores estavam orando junto. E eu creio nisso. Foi o último lugar da nossa região a ter o Covid. Teve 11 casos
e já não se ouve mais falar. Acabou. Não sei se como tá lá, mas, tipo assim, não propagou o negócio, porque a gente tá todo sábado orando, Senhor, bota fogo nas fronteiras, não vai entrar aqui, nós proibimos, seja autoridade orgânica. Mas quando a gente vai para uma instituição declarando agora quem é o presidente, quem é o vice-presidente, tendo essa representatividade, ou seja, a gente tem que agora chegar diante dos políticos para pedir alguma coisa, porque agora nós somos um organismo, porque, irmão, acabou a unção. Isso é Leviatã. Leviatã faz eu arregimentar para dentro de uma concepção humana, paradigmas humanos, vontades humanas. E eu sempre falo isso para os pastores, pastores, qual é a tua motivação de ser pastor? Por que você quer ser pastor? Por que você quer ser pastor? Qual é a tua motivação de ser pastor? Ah, Jesus me chamou, tudo bem. Mas muitos eu tenho visto porque não conseguiram ser nada na vida ou tem uma lacuna e quer ser alguém na vida, e dentro da igreja nós conseguimos ter moral, dentro da igreja nós conseguimos ter honra, dentro da igreja nós conseguimos ter visibilidade, dentro da igreja nós somos alguém. Às vezes no mundo somos um Zé Ruela, mas na igreja somos autoridade e isso nos satisfaz. Isso nos deixa satisfeito de ser honrado, porque isso ele preenche uma lacuna do meu coração de receber honra. Motivação errada. Isso é Leviatã. Leviatã faz com que as pessoas sejam Síria. Leviatã faz com que as pessoas sejam Edom. Edom é os filhos de Esaú. Edom, ele trabalha dentro desse contexto. E aqui eu vou para 880. Por que Edom, por que Esaú gerou essa nação edomita? Por que ele que veio de Edom, veio de Esaú? Abra aí. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, né? Abra aí Malaquias. Vou falar de dízimo não, pode ficar tranquilo. Pode abrir Malaquias aí. Ah, o apóstolo vai falar de dízimo, já pediu oferta. Não, esquenta não. Vamos lá. Malaquias. Malaquias 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Olha o que ele diz. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vos dirão, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Querido, por que essa é a palavra? Veja, Esaú ligado a Edom. Edom é como que se fosse o reino de Leviatã. E por que Deus aborreceu Esaú? Porque Esaú simplesmente rejeitou
o chamado do Senhor. Deixa eu só coisar aqui que entrou uma tela aqui. Era para nós termos a imagem de Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Essa era a linhagem. Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú fez pouco caso do Senhor. Quando ele diz assim, para que me serve a primogenitura? Irmão, você está jogando fora aquilo que Deus te deu. Por isso que eu falo 880. Porque a obra de Leviatã, ou é você fazer um grande império arregimentando escravo para dentro disso, ou você nunca aceitar o que Deus tem para você. Isso é Edom. Esaú, ele simplesmente fala assim, olha, eu não quero saber de nada, eu não quero saber disso, eu não quero primogenitura, eu não quero isso. Mas não era Deus, não era Jacó que tinha dado isso, era Deus que tinha dado para ele. E quando ele aborreceu a primogenitura, quando ele soltou e disse, eu não quero saber disso, Deus passa a aborrecer ele. Então, todo orgulhoso, todos os que estão no reino de Edom, preste atenção aqui, queridos, eles habitam no deserto. Pessoas secas, sendo guardado pelos chacais, dragão, monstro marinho. Quem que é esse, meu irmão? Leviatã. Olha o que o Senhor diz aqui. A sua herança é dado a Leviatã, que habita no deserto. Mas peraí, apóstolo, Leviatã ele não é das águas? Sim, meu irmão. Ele é um monstro marinho, mas habita no deserto. Então você vai ver que todos aqueles que estão habitando ou fluindo, eles sempre vão estar secos de Deus. Eles nunca vão ter uma direção de Deus. Aí eu vejo, preste atenção, eu vejo pessoas querendo entrar em um nível profético pautado dentro da religião. Nunca vão conseguir. Aí eles começam a fazer tarefas proféticas, movimentos que é uma repetição do que os outros fizeram. Não tem essência profética. A verdadeira essência profética é a vida fluindo. Então nós precisamos entender isso, queridos. Precisamos colocar isso na cabeça. Que o reino de Leviatã, eu já estou 3 semanas batendo só nisso. Porque o verdadeiro orgânico começa quando as minhas motivações começam a ser verdadeiras. Por que eu sou pastor? Por que eu sou líder? Eu sou pastor para cuidar do rebanho do Senhor e fazer com que eles obedeçam a Deus. Ou eu sou pastor porque eu quero simplesmente, acho que é bonito, acho que é o lugar onde me honram, é um lugar onde eu vou construir a minha ideia, onde eu vou crescer, onde eu vou ser visível, onde eu vou ter representatividade, onde eu vou manifestar aqui a minha vontade. Não, querido, você não está para manifestar a tua vontade, os teus desejos, os teus desígnios, mas você está para apacentar e levar as pessoas à obediência da palavra de Cristo. E aí você vai ver que muitas vezes nós brigamos na igreja, destruímos. Nós fazemos um quebra-pau geral para simplesmente defender o que nós cremos. Eu vou dar um exemplo. Agora, né, a gente estava aí no grupo da libertação ontem, demorei para passar o link, só tinha 100 e tantas figurinhas. Foi algo bem pouco. Imagine 100 e tantas figuras, meu irmão. E tem gente que pira com isso. Eu particularmente gosto, meu irmão. Eu gosto de ver o negócio movimentado. Eu acho legal, eu gosto. Mas espera aí, qual que é o objetivo daquele grupo? Eu ensinar. Ensinar a libertação. Esse é o objetivo. Então, espera aí, irmão, você não está gostando? Então, eu vou abrir aqui um outro aqui. Fica lá. Então, a gente vai conseguir ensinar vocês. E quem gosta de brincar, brinca. Quem não gosta, fica aqui. Mas o papel original não é o... não, porque você tem que... Você não é crente, você é religioso. Não, querido, não. Essa é a tua forma de ser. Vai lá.
vai para o grupo lá, ali não tem conversa, ali eu travei tudo. O outro, você gosta de conversa? Vamos conversar, vamos mandar figurinha, vamos zoar um ao outro. Não tem problema, porque o meu foco é fazer o quê? O meu foco é ensinar as pessoas. O que nós temos que entender é qual é o objetivo. Você é pastor por quê? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Ai, apóstolo, mas eu nunca quis ser pastor. Cuidado, querido. Cuidado para você não estar fluindo da mesma unção de Edom ou de Esaú, rejeitando aquilo que Deus te deu. Então, cuidado também para você tentar colocar os teus anseios dentro da igreja. E hoje eu vejo, esse é o maior nível de contaminação do odre. Jesus ele veio para a terra e disse, eu não vim fazer a minha vontade. Foi bem claro. Eu não vim fazer o que eu quero. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Quando Jesus veio para a terra, ele deixou claro. Então você como um pastor, você não veio fazer a tua vontade. Você veio fazer a vontade do teu Pai. Daquele que te chamou, aquele que te escolheu antes da formação de todas as coisas. 2, querido, siga a nuvem. Siga a nuvem. O que Leviatã faz? Eu criar uma estrutura fixa. Siga a nuvem. Se Deus falou assim, olha, faça isso, e você está fazendo há 5 anos, cuidado para não deixar isso fixo. Nada que Deus faz é fixo. Deus faz sempre coisas móveis. Por que móveis? Porque quando eu fixo, eu não preciso mais dele. Eu não preciso mais dele. Quando eu fixei uma metodologia, eu não preciso mais ouvir Deus, porque agora eu sigo passo a passo da metodologia. E aí Deus, de vez em quando, ele gosta de fazer isso. Ele move a nuvem para ver se você vai estar seguindo ele ou você já está gerando dentro de um processo que você criou. Por isso, todos os avivamentos, voltando agora para o avivamento, você vai ver que o avivamento, ele começava muito bom. Mas depois de 2 anos, a gente vê um trem horrível. Eu vou citar um aqui, o avivamento de Toronto, que começou, querido, como algo extraordinário, começou algo magnífico. Hoje, eu creio que ainda tem, não sei como que tá, não ouço mais falar, mas hoje começou a unção do animal, a última vez que eu tinha visto, né? Aí as pessoas saem lá para a igreja, aí entra em transe, aí um sai andando que nem cachorro, o outro sai rugindo que nem leão, o outro sai pulando de coisa em coisa que nem macaco, porque é a unção. Não, o que é isso? Para que Deus vai fazer isso com o ser humano? É loucura, ou seja, mas não buscou mais a presença de Deus. Não se moveu na nuvem, fixou no método, no modelo, e aí, meu irmão, a gente sai da presença. Então, que hoje o Senhor possa trazer isso. Continuo, eu quero trazer, eu creio que até ainda semana que vem eu vou tratar ainda sobre esse assunto de Leviatã, do deserto, porque eu quero que você saia do deserto. Se você estiver em algum deserto, saia do deserto. Você não tem herança no deserto. O Senhor sempre vai te levar para Canaã. Por que o Senhor nos fez... Você já parou para pensar? Por que o Senhor fez atravessar o deserto? É como que se descontaminar, ou seja, vencer essa frequência de Leviatã, para que você entre agora na abundância. O deserto não é a nossa morada. Nós guerreamos no deserto, mas sempre vamos para a abundância, para a terra de Canaã, um lugar que mana leite e mel. Se você está sempre em desertos, pode ter certeza que as tuas motivações podem estar conectadas com Leviatã. Amém? Pai, eu oro pelos meus irmãos, declarando que a motivação do coração de cada um deles seja pura, seja santa, seja colocada em Ti. Que toda espada, Senhor, de Mercúrio, que foi colocado na coluna dos Teus filhos para ativar, Senhor, a sabedoria do cosmo ou a sabedoria da terra, seja quebrada essa espada e coloque a espada do Senhor. Que a espada do Senhor fixe, meu Pai, nas nossas juntas, na nossa medula, nos nossos pontos de decisões e que a Tua palavra nos rija, Senhor. Que a Tua palavra nos mostre o caminho. Que possamos sair da obra do orgulho, da vontade própria, do egoísmo, da soberba, da vontade de ser alguém, mas nos leve, Senhor, à plena existência da vontade de fazer a Tua vontade, de cumprir os Teus desejos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Obrigado por estar aí
sempre com a gente.